Graça e paz. Hoje continuaremos o nosso tempo de valor com Deus e vamos dar seguimento ao tema abordado no dia de ontem, quando nós falamos ali dos Salmos, um dos livros da Bíblia, onde ele nos relata homens que tiveram intimidade, tempo de valor, tempo a sós com Deus, onde tiveram muitas conquistas, revelações, enfim. Os Salmos, na maioria, acaba nos trazendo um exemplo de adoração a Deus, uma proposta de busca de desenvolvimento, de crescimento, intimidade com Deus. Por isso nós usamos tanto os Salmos como referência para aqueles que são tidos como homens de intimidade com Deus, tá? Quanto mais tempo de valor, tempo de comunhão com Deus, mais vamos crescer e mais vamos descobrindo os propósitos e os planos dele para nós, para a obra do reino que Deus tem para realizar nesta terra e os homens a quem ele tem chamado, e aqueles que ouvem e aceitam, né, acatam o seu chamado e passam a ter ali então a cada dia mais uma busca pessoal, e assim vão crescendo, desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Deus, passando a conhecê-lo na sua grandeza. E uma das palavras que eu sempre referendo nas minhas ministrações, sempre que eu posso, abordo, que Deus não só está para nos atender às nossas vontades ou precisões, mas sim Ele supre todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Está ali no livro, né, do Novo Testamento. E então eu entendo com esta palavra de que Deus não está para atender vontades ou precisões. Vontade porque eu posso mudar de gosto e ter uma vontade agora e daqui a pouco já manifestar algo diferente. Precisões é porque eu preciso para hoje, para amanhã talvez já não preciso mais, ou para hoje, né, o agora, para o próximo momento já não há necessidade. E de repente nem tudo que eu preciso é realmente o que eu necessito. E Deus, sabedor de tudo a meu respeito, de tudo que é o melhor para mim e que contribui ainda para o reino dele, promovendo e testemunhando a favor e a obra e a respeito dele, para que outros o venham conhecê-lo. Assim então é este proceder que Deus responde. Ele supre as nossas necessidades para que Cristo seja glorificado nelas. E algo que nós vamos aprender também hoje com os salmistas, nós podemos declarar aí, intitular, chamando esta aula de hoje de a parte 2, né, desta proposta dos Salmos, a parte 2, e aí então dentro desse contexto nós vamos ver uma das primeiras características aqui que nós podemos descobrir nos Salmos, que no Salmo 16, versículo 7, diz-nos assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Deus é o melhor conselheiro que pode existir. Deus é o melhor conselheiro que possa ser concedido para alguém. E assim então, este alguém terá e conseguirá viver sempre coisas grandiosas e gloriosas, porque no conselho de Deus não há prejuízo. No conselho de Deus há conquista, há alegria, há paz e há provisão. O Salmo 73, versículo 24 diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Deus, além de nos guiar, Ele também ainda nos aconselhando, né? Além de nos guiar, Ele nos aconselha e ainda nos recebe depois do glorioso com a resposta daquilo que nós clamamos. Segundo ponto que nós vamos ver nesta palavra é também Deus dá visão missionária. O povo de Israel se achavam muito único, né, exclusivo,
e acabavam que não entendendo o plano de Deus por meio deles. Era um povo escolhido? Sim, é e continua sendo um povo escolhido, um povo formado ali e uma nação que representando a Deus na terra. Mas existe o segundo ponto dessa proposta. Deus quer tornar-se conhecido de todas as nações e escolheu a nação de Israel para esta missão. E aí da onde também ali vem a procedência, vem ali, né, a família, e aí então nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, Deus na figura de homem vem do povo da linhagem de Israel, do povo judeu. Assim então, todos nós da terra, em Cristo Jesus, recebemos a herança desta nação. E assim também não é diferente para conosco. Deus ama-nos, quer tanto estar ao nosso lado, quer tanto cuidar de nós, mas sempre aprendamos que com Deus existe um plano e um propósito ainda maior, não somente a mim ou a você, mas alcançar a cada um de nós e aos que estão à nossa volta, a nossa casa, nossa família, nossos amigos, vizinhos, enfim, nosso bairro, nossa cidade e nossa nação e toda a terra. Então, o plano de Deus sempre vai além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Por isso, a visão de Deus é sempre uma visão mais ampla, e aí então nós podemos dizer que é uma visão missionária. No Salmo 67 confirma: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E o terceiro ponto que nós podemos ver é: Deus promove integridade em nosso caráter. Ele nos vem trazendo a sua característica, desenvolvendo ela em nós a cada momento, a cada passo que damos em direção a Ele. Quanto mais nos achegamos a Deus, mais nós nos parecemos com Ele. Por isso é que há uma busca quando Ele mesmo afirma pela sua palavra: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Então, Deus dá passos na nossa direção quando nós também damos passo em direção a Ele. E assim, então, esta intimidade, esta integridade vai nos fazendo ser semelhantes a Ele no caráter, na santidade, na justiça, para que a cada dia nós reflitamos a glória dele. E esta é uma das características de Deus. No Salmo 101, versículo 1 ao 2, diz: cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Uma palavra que remete aí então o caráter íntegro de Deus, e que isto também está disponível para nós nesta nossa caminhada, nessa nossa jornada, que nós buscamos ter uma postura íntegra, justa, correta a cada dia, que não somente no nosso falar com Deus que nós nos expressamos a figura dele, mas no nosso agir, que nós sejamos íntegros com a nossa postura, com o nosso caráter, que nós sejamos justos com as nossas ações. E assim nós vamos refletindo nas pequenas coisas a presença de Deus. E assim então esse tempo a sós, esse tempo de valor com Deus começa a fazer diferença nas nossas vidas. As pessoas que estão à nossa volta percebem características diferentes de um homem e uma mulher que resplandece ali uma presença boa, uma presença agradável, uma presença que traz à memória a figura de Deus, a bondade de Deus. E eu chamo isso de que é um crescimento, né, no nível espiritual. Você gosta de estar perto de alguém que resplandece uma bondade, uma mansidão, uma docilidade, ou seja, características de um Deus que é bom, de um Deus que é Pai. E é isso que nós buscamos, nos assemelhar a Ele a cada momento. E assim nosso crescimento espiritual vai se desenvolvendo na nossa medida de busca de se aproximar dele. E é este o propósito dessa jornada.
que ao final desses 40 dias nós não desejemos mais voltar atrás, retrocedendo, mas nós prosseguirmos, continuar crescendo no tempo de comunhão, no tempo de valor com Deus, e assim nós vamos experimentando muito mais do que Ele tem para nos conceder, como Ele mesmo fala em Sua palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem desceu ao coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E para concluir, então, a nossa reflexão de hoje, eu também quero trazer aqui os três pontos de base para a nossa oração hoje, diária. Eu quero conhecer Deus profundamente, eu quero descobrir a sua vontade, mas acima de tudo, eu quero estar disponível e estar preparado para aceitar e receber a vontade dele e a fazê-la, executando. Então, eu não serei somente ouvinte, mas serei praticante da palavra dele, para que então a vontade dele se cumpra em minha vida, assim como ele mesmo diz na oração que o Senhor nos deixou como um legado. Seja feita a vontade dele aqui na terra como nos céus. E o segundo ponto para a nossa oração, que o nosso caráter seja ajustado e a nossa integridade seja pura, para que a cada momento nós sejamos tidos como um homem e uma mulher espiritual, ou seja, alguém que tem um carisma, alguém que tem amor, que tenha um caráter e que tenha integridade em qual as pessoas possam confiar, porque nós só vamos confiar em alguém que nós acreditamos. E assim então seria o nosso segundo ponto para a oração. E o terceiro ponto para nós fazermos a nossa petição hoje é que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos animar e a cada dia nos encorajar a responder tudo aquilo que Ele tem pedido e requerido de nós. Porque às vezes nós até ouvimos a Deus, nós até percebemos o querer e a vontade de Deus, mas nós não nos dispomos a obedecê-lo, ou nós não nos animamos para cumpri-la. Que o Espírito Santo possa também desenvolver o ânimo, a disposição de, ao ouvir de ouvir a Deus, de ter um tempo a sós com Ele, de ter um tempo de valor com Ele, nós possamos também estar encorajados para obedecê-lo, para cumprir a vontade dele na terra. E assim então nós concluímos a nossa reflexão deste 10º dia da nossa jornada para um tempo de valor com Deus, que nos levará a um crescimento a cada dia mais próximo dele. E assim fica então por hoje a nossa reflexão. Que o Senhor Deus continue te abençoando e nós vamos prosseguindo nessa jornada a cada manhã. Que no nome de Jesus o seu dia hoje seja um dia abençoado e abençoador. É o que desejo o pastor Valdeci a todos vocês.